Então, boa noite a todos. Vamos iniciar, tá bom? O povo vai chegando. No Instagram você não consegue não, porque não tem como você baixar o vídeo. Aqui a gente consegue baixar o vídeo. E aí a gente pode colocar lá, entendeu? No Facebook a gente consegue baixar todos os vídeos que a gente grava. No Instagram a gente não consegue. O problema do Instagram, da live do Instagram, a gente teria que ter, na verdade, outro celular aqui para estar fazendo automático as duas lives, mas sendo que o do Instagram não ia salvar. Breve a gente faz isso. Então, vamos iniciar. E antes de tudo, saudar, né? Laro Exu, Exu Emojubá, Laro Orixá Exu, Laro E toda a esquerda, desse mistério lindo e maravilhoso, tá? Que nos acompanha, que nos guarda, que nos protege. Que eles possam sempre estar nos conduzindo para o melhor caminho, sempre, sempre, sempre. E isso aqui que eu vou falar hoje, do mistério Exu, da força de Exu, eu vou falar um pouquinho e vocês vão perguntando aí, depois eu vou deixar aberto para vocês perguntar, que Exu tem muitas perguntas, tá? No finalzinho eu vou ensinar uma firmeza, que já tá aqui, riscada aí, que é a firmeza universal, tá? Na parede. E vou ensinar como vocês ativam. Tem um aqui no chão já ativada, como proteger a casa de vocês. Isso todo mundo pode fazer, independente de incorporar Exu ou não, tá? Então fica no até o final, que a gente tem vários livros aqui, ó, para indicar vocês para ler. Tá? Alguns não tem mais publicação, mas você encontra em PDF no Google, tá bom? E a gente vai começar aqui agora falando de Exu. Então, Exu, na verdade, o Orixá Exu, para algumas religiões, para algumas vertentes da Umbanda, não existe o Orixá Exu. Mas eu sinto informar, pelo menos na nossa, a galera acreditando ou não, eu acho que há aquela questão de respeitar o mistério de qualquer religião e de qualquer vertente. Cada um com cada qual, mas respeitando dos todos, ambos, né? Porque o que mais acontece dentro da nossa própria Umbanda é o preconceito dos ubandistas, que acham que só as suas casas são certas, que as casas dos outros são erradas, que os mistérios que os outros trabalham são errados. A gente tem que parar com isso, o bandista tem que parar com esse tipo de preconceito. Mas é todo mundo certo na sua visão, no seu caminho, de acordo com sua espiritualidade, ok? O Orixá Exu, ele foi aberto a esse mistério, tá? Fundamentado, porque desde a cultura nigeriana, lá já cultuava o Exu, tá? Já tinha essa força desde sempre, ok? Mas ele foi fundamentado por Pai Rubi Saracen. O primeiro livro foi esse daqui, Orixá Exu, tá? Deixa eu virar aqui. Porque fica como tá virado para mim. Então, assim, foi o primeiro livro fundamentado, com base em tudo que Pai Benedito de Aruanda, com base em tudo que Mestre Sema trouxe, tá? Papai Rubens. E logo em seguida veio o livro de Exu, O Mistério Revelado. Então, são dois livros maravilhosos. Eu aconselho primeiro ler esse, que é mais simples a leitura, é fininho, é um livro baratinho, você não encontra mais do que R$17, tá? E depois esse, que já é algo mais complexo, mais técnico, mas é maravilhoso. Então, desde sempre existe Orixá Exu. Mas por que Orixá Exu? O Exu é humano, o Exu ele é negativo, o Exu é diabo, o Exu... Acho que essa visão de Exu fazer o mal, eu acho que... eu tenho certeza, porque quem acha são eles, a axiologia é o mistério de Exu. Eu tenho certeza que a gente tem que parar, acho que na era que a gente já está, de negativar tanto esse mistério, de falar tão mal. Eu sou muito daquela, se eu não sei falar, eu não falo nada, eu silencio. Porque a gente precisa ter fundamento para poder entrar em qualquer aspecto da nossa religião. Seja o que for, seja qualquer orixá. A gente vai começar hoje de Exu, amanhã a gente vai falar de Pombagira, depois a gente vai falar de Mirinha, vai entrar em Ogum, Yansan, vamos falar de todos nesse recesso aí, tá? Então, ele é o senhor
do vazio. Como assim ele é o Senhor do vazio? Deus, quando ele criou o mundo, tá? Quando ele intencionou a criar o mundo, a colocar os seus orixás para fora, do lado de fora só existia o nada. E no nada, nada existe. E foi então que Deus pensou em colocar o seu primeiro orixá para fora, para que começasse as criações dos outros domínios dos outros orixás e dos mundos seguintes. E foi aí que ele colocou para fora do seu interior, ao redor dele, o seu primeiro filho, orixá, Exu. Então Exu, ele abriu um vazio, porque ele é o Senhor do vazio, ao redor de Pai Olorum, ao redor da criação de Olorum. Para quê? Para que tudo que Olorum criasse conseguisse existir. Porque se Deus colocasse Oxalá para fora, Oxalá é o Senhor dos espaços, dos mundos, Oxalá conseguiria construir um mundo do nada? Não, porque tudo que ele colocasse, nada existiria. Então ele precisava de uma base, e essa base veio o mistério de Exu. Então, Exu, ele é o guardião do mistério de Olorum e ele é o guardião de todos os orixás, porque ele está por fora, guardando. Dentro de Exu está tudo, inclusive nós. Então, estamos dentro do vazio de Exu. Essa dimensão fica dentro do vazio de Exu. Então, Deus colocou Exu para fora, orixá Exu para fora. E lá só existia Exu. E tudo no vazio pode ter nada, como pode ter qualquer outra coisa. E logo depois Deus colocou Oxalá, que Oxalá dentro do vazio de Exu criou o espaço. E o espaço, dentro do espaço, ele criou as dimensões de cada orixá, que criou os mundos e que criou tudo que hoje existe. Essa história, essa fundamentação você encontra onde, Mãe Lu? Uma, no livro Lendas da Criação, tá até lá em cima, esqueci de trazer. E também no Orixá Exu, tá? Tem uma lenda contando tudo isso. Ah, mas lenda é lenda, é conto, não, tá? Tem fundamentação, tudo aquilo ali foi passado por Benedito de Aruanda, tem toda a fundamentação, é uma maneira, digamos assim, que é uma maneira mais simples de entender os mistérios divinos, de entender como as coisas foram criadas, de entender, porque toda palavrinha, até nenhuma brincadeira que tem nas lendas, tem fundamento. É preciso ler, interpretar e absorver. Então, Exu, ele é o guardião de tudo. Ele guarda tudo que está dentro dele. Então, do lado de fora da dimensão de Oxalá está um Exu guardando. Do lado de fora da dimensão de Ogum está o Exu guardando. De todos, Inhaçã, Xangô, Iná e assim por diante. Então, de cada mundo está a esquerda de Exu. Está o vazio de Exu. Porque sem o vazio de Exu, a gente não existiria. Porque nada conseguiria ser criado. Então, Exu é o primeiro orixá a ser colocado para fora, ele é o primogênito. Por isso que ele é o primeiro a ser oferendado. Mas como assim o primeiro oferendado? Só porque ele é primogênito? Não. Porque Exu, ele não tem o fator desejador, que é um fator que quem rege esse fator é Pombagira. Ele é o Senhor vitalizador. Ele vitaliza e esgota os seres, tanto dentro da religião, tá, quanto no dia a dia. Então, assim, Exu, ele é esgotador de todo o excesso. E ele é o vitalizador e desvitalizador dos seres na religião. Então, olha, Exu é poder, Exu é determinação. Mas Exu não gera nada de si. E assim foi criado. Então, ele é tripolar, ele é positivo, ele é negativo e ele é neutro. Então, mas ele é um negativo por ser ruim? Não. Entenda quando a gente fala tripolar como fosse 3 tridentes. O tridente aqui é os 3 garfinhos dos tridentes. Positivo, neutro e negativo. Nem tudo quando a gente fala de negativo na fundamentação da nossa religião que significa ruim ou mal, tá? É um polo, só um polo. Ele trabalha no lado negativo, porque alguém precisa trabalhar nas trevas em prol à luz, né? Alguém tem que fazer, digamos assim, um trabalho pesado, trabalho sujo, né? Digamos, trabalhar lá com muito mais doação. Então, que seja esse mistério maravilhoso. Então, ele precisa ser primeiro oferendado para quê? Ele precisa ser ativado, e ativado de forma positiva, para que tudo
que você queira que ele faça ou que ele manifeste alguma coisa para algum dos orixás, os orixás precisam ativar Exu. E Exu, ele é ativado de forma positiva e não de negativa. Porque se ativa Exu de forma negativa, o mistério cai sobre a pessoa que ativou. E digo a vocês, é assustador a cobrança. Mas existem muitas pessoas que trabalham dessa maneira. E acho que não tem medo do perigo, né? Enfim. Só que Exu, ele vai muito além da nossa concepção, muito além do nosso ego, porque a gente às vezes se sente até superior ao mistério. E para se tornar um guardião da esquerda, para se tornar um Exu, ele ralou muito. E não foi pouco, tá? Para entrar dentro desse mistério. Então, eu digo sempre assim, a gente está na faixa neutra. Exu, ele é considerado o mais humano de todos os orixás, porque ele está à esquerda da nossa dimensão, na 21ª dimensão. Ele está à esquerda da nossa dimensão, ele está muito próximo a nós, tá? Então, ele viveu isso aqui que a gente vive, tá? Os espíritos que trabalham na nossa linha da Umbanda. Isso não é orixá, tá? O orixá é um ser de divindade que está acima de tudo e todos, não incorpora, o orixá não incorpora, ele é uma divindade, está abaixo de Deus. E abaixo do orixá Exu está o Exu maior. E abaixo do Exu maior estão os Exus naturais, os Exus guardiões, os Exus de trabalhos. Então existe toda uma hierarquia, tá bom? Você fala assim, alguém está incorporando o orixá Exu. A gente tem o orixá Exu pessoal, como a gente tem o Ogum, orixá Ogum pessoal. Isso aí a gente incorpora na Umbanda, porque são espíritos naturais. Eles nunca viveram aqui. Eles não vêm para dar consulta, não vêm para fazer nada disso. Vêm simplesmente para dar aquela força, aquele axé ao médium que está incorporando ele, tá? Então, assim, Exu é o espírito mais humanizado. E por ser um espírito mais humanizado, a gente acredita, as pessoas acreditam que ele está de igual para igual, está de tete a tete. Ah, nada, ele trabalha lá nas trevas, eles fazem o mal, eu sou melhor do que eles. Meu filho, para a gente ser Cambone, do auxiliar, e vamos descendo mais do Exu. A gente não tem nem condições de desencarnar aqui hoje, tá? Porque todos os seres que estão vivendo aqui nessa dimensão zero, cada um pode ter seu grau evolutivo, mas aqui tá todo mundo igual, tá? Então, para você adentrar no mistério Exu, Pombagira, Caboclo Preto Velho, primeiro tem que merecer muito e fazer por onde? Lá embaixo, se for à esquerda, ou lá em cima, se for ali à direita, tá? Não é simplesmente assim, porque quando eu desencarnar, eu vou encontrar meu guardião, meu Exu de trabalho, vou encontrar seu tranca, e aí eu vou trabalhar com seu tranca, né? Porque seu tranca me protegeu aqui a vida toda, aqui na minha encarnação, então seu tranca vai estar me aguardando lá. Fica aí, eu não vou nem encontrar seu tranca. A gente nem encontra nossos guias de trabalho, sinto muito informar. Por quê? Porque a missão deles é ajudar nessa encarnação, nessa evolução, e não lá do outro lado. E quando a gente desencarna, eles já se encerraram o papel deles com a gente. Você pode encontrar até outros guardiões, mas não o seu, tá? E muito menos trabalhar com eles. Sinto informar, é triste isso, mas aceita que dói menos, tá bom? Então, se preocupe muito com a maneira que vocês lidam aqui e de respeitar esse mistério tão maravilhoso. O Exu, quando ele trabalha Exu mais médio, complementar com mais médio responsável, mais médio consciente, a junção, tá? Mais médio humilde, ele consegue fazer um trabalho maravilhoso. Então, o Exu, ele é o espelho do médium. Ele é o espelho do médium. Então, olha o medo nesse livro aqui, de Exu. Pai Rubens fala assim, o Exu ele pode apresentar-se de duas maneiras, pelo negativo do médium ou pelo positivo do médium. Olha o medo de incorporar Exu. Então, se o médium, ele é um médium que dá muitos palavrões, ele vai ter um Exu chulo. Se o médium é um médium muito sedutor, ele vai ter um Exu que vai dar em cima de todas as pessoas. Se o médium é um médium mentiroso, ele vai ter um Exu falso.
Então o Exu ele pega o pior do médium e coloca para fora. As primeiras incorporações você consegue ver muito bem que é um médium se ele se esconder. Agora, se o médium é um médium sábio, estudioso, o Exu é sábio. Se o médium é comprometido, o Exu é eficaz, é fiel. Se o médium é leal, o Exu tem um compromisso. Então o Exu ele tanto pega o pior do seu médium quanto coloca para fora, como ele coloca o melhor do seu médium para fora e faz a junção. Por que assim? Porque assim é o mistério. Assim é o mistério da esquerda. Precisa-se, muita gente se engana. Eu falo assim, você conhecer uma pessoa e se ele é médio de trabalho, vai no terreiro na gira de Herê, vai no terreiro na gira de Exu Mirim, vai no terreiro na gira de Exu. Tu vai ter certeza quem é aquele médio. Absoluta, tá? Porque na hora que você se consultar com o Exu dele, ele vai saber o real. Então, se o médio é mandão, gosta de tirar onda em cima de todo mundo, o Exu vai ter que ir daquele jeito. Aqui no Flash vocês não verem muito isso. Aquelas pessoas que já visitaram aqui nossa casa e tal. Hoje a gente tem uma corrente média de 25 médios, sendo dos 25, 10 são médios de trabalho, tá? Desses 10 médios de trabalho, e fora os outros que já incorporam, estão em processo, esses médios, eles, na verdade, os médios de qualquer casa, eu falei até isso ontem na aula de Exu Mirim, na turma de teologia, eles também é o espelho do dirigente. Então, seu tranca é muito sériozão, ele brinca, seu tranca nem dá gargalhada, seu tranca é muito da dele. Primeiro, não é de bebida, tudo aqui é controlado, tá? Guia aqui incorporado não bebe, tá? Existe um controle, não tem como. Guia aqui, no máximo, os Exus aqui, pode usar capa e cartola, pode usar seu punhal, seu charuto, suas coisas, mas todos eles trabalham praticamente do mesmo jeito, com muita educação, com muito respeito, com muito amor para com seus médios, para cada consulente. Por quê? Porque antes desses médios se tornarem médios de trabalho, a Umbanda, eles passam por todo um processo, estudo de teologia e desenvolvimento mediúnico, para que seu íntimo seja trabalhado. E tudo seja negativo, querendo ou não, uma hora vai saindo. Não que eles são perfeitos, de jeito nenhum, tá longe de ser, muito menos eu. Porém, o guia consegue pegar o melhor. Ele começa a sair, eu já tive médicos que hoje são meu trabalho, aqui na primeira incorporação eu vi começar a dizer assim, ó, pro Cambone, vai pegar isso, vai pegar aquilo, vai não sei o quê, vai não sei o quê. Começando da ordem, eu cheguei, eu tava incorporado com o seu tranca chegou lá e falou assim, você não tem empregado aqui não, viu? O senhor faça, tem mão para fazer, o senhor faça. Nunca mais esse médium teve essa ação, porque naquela hora o médium tomou um choque, ele estava incorporado só no semiconsciente, gente. Tomou um choque e viu que ele estava mostrando algo negativo dele para fora e seu Exu estava ali. Por isso que muitas pessoas têm medo de incorporar o orixá Exu, tá? Então, assim, a gente precisa entender que esse mistério é algo maravilhoso e que ele faz o quê? Qual a função dele na vida, na nossa vida? Guardar, proteger. Ele é nosso parceiro, são nosso parceiro, nosso mestre, aquele que está ali, assim, ó, se o bicho pegar, se a gente der ruim, a gente se negativar, todo mundo sai. Acabou com o Peto Velho Hereira, né? Ele é o único que é obrigado a ficar até o final. E aí ele vai se negativar, e vai perder a falange dele, vai perder tudo. E você, com certeza, quando desencarnar, ele vai te perseguir até o quinto dos infernos. É que o inferno existe, né? Porque para vocês terem noção, um Exu, para ele virar um Exu de trabalho, ele demorou mais ou menos, às vezes, milênios. Milênios. Trabalhou tanto, sofreu tanto, estudou tanto, criou sua falange, construiu o seu império na sua dimensão, no seu domínio. E aí vem um fila do MP, tá? Que eu não posso xingar aqui. E vai lá e negativa. Vai lá pelo seu ego, pelo seu bem prazer, ativa Exu de forma negativa, principalmente seu Exu de trabalho, para que ele vá e resolva a vida dos seus semelhantes que eles não gostam. Vai procurar o que fazer, rapaz. Isso é falta do que fazer de uma mente desequilibrada. Só que isso não vai ficar impune. Isso é com toda a certeza do mundo. Toda certeza. Não vai ficar mesmo.
Negativar uma falange, negativar um Exu, ao nosso bem prazer, bel prazer. Então, infelizmente, é um desequilíbrio humano muito grande. Então, por isso que a gente tem que saber o que é que a gente pede a Exu, tá? A gente precisa saber como é que a gente pede Exu. Muitas pessoas têm cuidado que você pede Exu, cuidado mesmo. Porque em alguma palavra você pode dar um comando, fazer um pedido a ele que você, na sua inocência, você acha que você não está fazendo nada de mal. Porém, você está ali negativando. Da maneira... Peraí que eu já respondo. Da mesma maneira que... Eu gosto de dar muito esse exemplo. Eu tenho uma pessoa na minha vida que está me incomodando, está enchendo meu saco, está me perturbando, está fazendo isso acontecendo. Eu quero que esse ser humano saia da minha vida, né? Normalmente a gente sempre tem alguém assim. E aí eu chego para Exu e falo assim: Exu, tira a fulana da minha vida. Quando eu falo isso por mistério Exu, por Exu de trabalho, primeiro que meu Exu de trabalho vai gritar logo: olhe, cuidado, não faça isso que vai dar ruim para mim e para você. Por quê? O que ele subentende? Que para retirar alguém da minha vida só tem dois caminhos: ou morte ou doença. Se ele for ativado, olhe como você fez um pedido que aparentemente seria inocente. Mas nada é inocente no nosso pensar e nas nossas intenções. Toda a nossa intenção tem uma coisa de interesse, seja positivo ou negativo. Então você só quer ter sua paz. Mas talvez você precise conviver com esse ser que está tanto te perturbando, até que um perdoe o outro, que se equilibre para que caminhe. Tá? Então as pessoas entram na nossa vida por duas maneiras. Um porque é preciso e por outra porque a gente abre a porta para que entre. Então, Exu tem emoções humanas. Os Exus naturais, não, tá? Os Exus de trabalhos, eles têm ao do seu médio, tá? Então, portanto, incorporar no seu médio, ele tem aquele sentimento, aquele amor pelo seu médio, pela consulência, ele tem toda aquela proteção, tá? Porque eles são espíritos humanos. Os Exus naturais, eles não são espíritos humanos. Quando a gente fala Exu natural, Ogum natural, Pombagira natural, são seres puros. Eles não encarnam, nunca encarnaram. Foram criados para ser simplesmente Exu. E não como Exu de trabalho, um espírito que foi exucizado, tá? Ele se tornou, ele caiu, normal, a maioria das vezes ele cai. A gente tem um limite de encarnação, normalmente é assim, a gente tem um limite de encarnação, tá, gente? A gente tem a data de a gente vir e tem a data de a gente ir embora, só que a gente não sabe. E aí a gente vai embora. A gente pode encarnar, a gente pode ter nosso limite de encarnação, 1000 vidas, 1000 encarnações, 1 milhão de encarnações, enfim. Chega no limite. Quando chegar no limite, você passa essa encarnação só fazendo M. Só fazendo coisa negativa. E aí quando você chega lá nas trevas, o Exu da morte, alguém que te receber lá e falar o seguinte: você se lascou. Tu vai ficar aí nas trevas apagando seus negócios tudo. Você não tem mais direito de encarnar. E aí tu vai lá sofrer o pão que o diabo amassou. Será que o diabo tem pão e será que existe o diabo? Né? Claro que não existe. Então, assim, vai ficar lá penando, anos, milhares de anos, até que o mistério Exu, por algum motivo não se sabe, não é explicado isso, tá? Que é do seu orixá ancestral. Então, não existe mulheres que viram Exu, tá bom? Só vira Exu homem. Ser um orixá ancestral, vamos, se você tem algum como ancestral, então o mistério Exu vai até onde você está, por algum mérito seu, por algum motivo, e te convida para adentrar no mistério Exu. E fala assim, ó, é o seguinte: você pode aqui trabalhar, estudar, você vai ser esvaziado, você não vai lembrar de nenhuma das suas encarnações, só o suficiente, tá bom? Vai ser esvaziado, vai trabalhar aqui para a lei e vai evoluir aqui. Ou você vai ficar lá onde você está. Você quer qual? Claro que vai querer, né? Então vai lá estudar, trabalhar, e ele vira. Como ele é um ancestral de Ogum, ele vai ser chamado para ir para a esquerda de Ogum. Então vai virar um tranca-tudo, um tranca-rua, um tranca-mata, um tranca... ou um qualquer Exu do ferro, Exu sete facadas, Exus que são ligados ao mistério de Ogum, tá? Mas até que ele tenha o mérito de virar um Exu de trabalho à esquerda de um médio, ele já ralou, já estudou, já fez pós-graduação, doutorado, tá? Ele sabe muito, e não é pouco, não é muito. Todo Exu de trabalho sabe muito, tá? A gente que não sabe, tem a mente da gente limitada. Então, o Exu lasca-fogo, normalmente ele é um Exu de Oroiná, tá?
Exu do fogo. Pode ter a junção de Pai Xangô também, tá? Lascar é rebentar, cortar. Pode ter o mistério de Pai Ogum. Então, normalmente a gente interpreta assim, ele é um Exu que trabalha esvaziando e purificando os seres no sentido da lei ou no sentido da justiça. Entendeu? O Exu de trabalho, Flávia. Ela está perguntando assim, quem é obrigado a ficar com o médium até o final? O Exu de trabalho ou o Exu pessoal? O Exu de trabalho. O Exu de trabalho porque ele tem a missão, quando ele aparece no meio esquerda de um médium, eles são avisados para ele, olha, você tem a função de guardar esse médium e encaminhar ele para que ele evolua. Sendo que você fazendo vários trabalhos, o médium permitindo que você use o corpo dele para fazer trabalhos caritativos, tem alguém buzinando, que você use a mediunidade dele para prestar caridade, porque quem presta caridade são nossos guias, a gente não presta porcaria de caridade nenhum incorporado, tá bom? Você também vai galgar pontuações e vai avançar, tá? Porém, se seu médium cair e o Exu, ele não tem uma hierarquia, uma costa quente muito grande, porque tem ainda, cada Exu do trabalho tem alguns que tem uma hierarquia superior, mas eles não falam isso quando está incorporado, eles não se metem, ninguém se acha melhor do que ninguém, pelo contrário, todo mundo respeita todo mundo trata todo mundo. Independente de que não seja um 7 ou seja um 21, porque não é porque não tem um nome na frente que não tem um grau, seu grau hierárquico também, tá? Então, assim, diz a ele o seguinte, você vai ter que ficar até o final. Se o Exu tiver um grau maior, ele pode realmente ter a escolha dele de se retirar da esquerda do médium. Mas, normalmente, eles não saem, porque eles querem que a gente ande, que a gente caminhe, que a gente saia disso. O Exu tá todo desgraçado lá, tá apanhando mais do que tudo, porque o médium é um cabeçudo, o médium é cheio de egoísmo, o médium ele é prepotente, o médium ele quer ser melhor do que os outros. E aí o Exu vai se negativando, vai caindo, a ponto que você desencarna negativado, e ele também, só que aí ele vai atrás de você. Então, leia, quem entender um pouco isso que eu estou falando, leia essa obra aqui, que é um best-seller de Pai Rubens Saraceni, O Guardião da Meia-Noite. Essa aqui é uma versão capa dura, muito lidão, tá? É uma versão maravilhosa. Então, O Guardião da Meia-Noite tem PDF em tudo que é... Se você jogar no Google aí, você vai ter PDF. Leiam. Vocês vão entender muito bem o mistério Exu, assim como o Exu entrou na Umbanda, como é que foi surgindo a religião de Umbanda. O Guardião traz muito isso, e tem uma parte que é o Guardião dos 7 Portais, que vocês vão entender isso da questão do médium que eu estou falando. Então, é o livro que todo bandista ou todo simpatizante de Umbanda precisa ler para entender. Vou dizer a você, você vai conseguir, você não vai parar de ler. Em menos de 24 horas você termina esse livro e você vai ficar encantado e vai ter uma base em entender realmente o que é isso na nossa religião. Não falei isso não. Então, assim, ó, respondendo aqui a pergunta de Neila, no livro de Exu, esse livro pequenininho, Pai Rubens, ele revela pra gente o seguinte, que o Exu de trabalho, nós temos vamos supor, todo mundo tem 2 Exus, tá? Todo mundo, que é o Exu natural e o guardião, tá bom? E aí todo mundo tem na sua esquerda, seja de qualquer religião for, o Exu natural e o guardião, tá? Você só vai ter o Exu de trabalho quando você adentra a uma corrente ou um curso de desenvolvimento mediúnico, que aí é todo o plano espiritual se arruma e seu Exu de trabalho, que já estava definido desde o início da sua encarnação, ele é chamado a falange dele para assumir a sua esquerda nesse momento. Se você não é um médium de trabalho, se você não faz parte de um desenvolvimento mediúnico, você não tem Exu de trabalho, você só tem o seu Exu guardião, tá? E você só tem seu Exu natural. Seu Exu natural, de acordo com a literatura de Pai Rubens Saraceni, está ligado ao seu orixá de frente. Se você tem um orixá de frente, Ogum, então seu Exu natural está ligado ao Ogum. Seu Exu guardião está ligado ao seu orixá ancestral.
que é um orixá ancestral. Eu vou dar uma aula essa semana falando de orixá ancestral. Orixá ancestral é aquele que nunca vai mudar. Você pode encarnar 1 milhão de vezes, vai ser sempre seu pai e sua mãe, tá? É o dono da sua coroa. Então, você tem como orixá ancestral Yansan. Então, o seu orixá, o seu guardião, o Exu guardião, está ligado a Yansan. E aí você adentra uma corrente, um curso de desenvolvimento, ou um desenvolvimento mediúnico, vem para você um Exu trabalho que vai estar ligado ao seu orixá de Juntó. Por que ligado ao orixá de Juntó? O orixá de Juntó, seja ele quem for, Yansan, Ogum, Iemanjá, Oxum, ele tem a função de trabalhar o emocional da gente. E o Exu, ele trabalha o nosso emocional. Por isso que está ligado ao Exu ou ao orixá de Juntó ou adjunto, entendeu? Então, as pessoas costumam associar o Exu ao diabo. Tem até esse livro, né, de Comino, tá? O Exu não é diabo, tá? Que ele traz uma revisão literária de vários autores, inclusive de Mestre Rubens, onde ele fundamenta esse mito, né, ou essa fama que Exu levou. Como é que a gente vai comparar um ser que só faz o bem, tá? Que é um mistério que Pai Olorum colocou para fora, para que pudesse guardar todas as dimensões, pudesse guardar tudo que existe. A esquerda, um Exu para virar um Exu do trabalho, ele precisa estudar, se dedicar, fazer o bem, ter merecimento, ter mérito até ele virar um Exu de trabalho. Como é que um ser desse é comparado ao diabo? Digo, por religiões preconceituosas que quiseram negativar o mistério. E aí, eu como guardiã do mistério Orixá Exu, porque eu sou maga do Orixá Exu, tá? Fiz com Fátima Saraceni, que é a única pessoa que pode dar magia divina do Orixá Exu. A gente e todos aqueles sacerdotes e todos aqueles que têm amor por esse mistério, que entendem esse mistério, temos, por mais que a obrigação, divulgar o que é esse mistério. Então, Exu virou diabo, a fama dele foi bem na época da escravidão, quando um escravo foi... Vocês daqui a pouco colocam o nome dele aí. Um escravo foi comprado por um grupo de jesuítas, tá? E esse escravo foi preparado para se tornar padre. Esse escravo estudou, se tornou o primeiro bispo negro. Coloca lá, o primeiro bispo negro, você vai achar o nome do homem. O nome dele é estranho, é com N, eu acho. E esse primeiro bispo negro, ele vivia na Nigéria, na África, e ele começou a estudar a religião, o idioma Yorubá. Toda língua, para ela virar idioma, ela precisa ser escrita, nem que seja em um livro, seja traduzida, escrita em um livro, qualquer coisa. Aí ela é oficialmente reconhecida, tá? E esse senhor, ele pegou, estudou o idioma Yorubá todo, viu como era a cultura Yorubá, viu como o Exu era reverenciado e era o mais solicitado, porque tudo que se pedia Exu falava e resolvia, porque Exu dá a solução muito mais rápido. Por isso que a gira de Exu é muito mais cheia do que qualquer outra gira, porque o Exu fala na lata o que você quer ouvir ou o que você não quer ouvir. Então ele vai falar para você, não vai enrolar, não tem papo, não tem isso não, ele vai dizer, o negócio é esse, tá bom? Você gostando ou não. Então ele pegou, fez o quê? Vou reconhecer essa língua, né? Vou deixar essa língua, esse idioma reconhecido. Então eu vou traduzir a Bíblia. Traduzir a Bíblia em Yorubá. Na hora que ele traduziu esse livro, toda a palavra que tinha diabo, ele colocou Exu, E-S-U, que significa Exu em Yorubá. Mas quando tinha Satanás, ele falava Satanás. Quando tinha Lúcifer, às vezes ele colocava Exu. Quando tinha Beelzebul, ele botava Beelzebul. Mas Jesus, ele botou Jesus. Mas por que diabo ele botou Exu? E a partir daí, todas as pessoas que começaram a ler aquela
aquele livro traduzido, começou a associar que o diabo era Exu. E aí foi quando começou realmente a divulgação de uma forma negativa e que é aquele boca a boca do Orixá Exu. Alguém bota o nome dele aí que eu esqueci, acho que é Nazi, esqueci, daqui a pouco eu boto. Daqui a pouco eu lembro. Se alguém não lembrar, eu lembro. Tá? Se vocês colocarem lá no Google, o único bispo, primeiro, vocês vão ver o nome dele. Tem a história dele, tem tudo escrito isso lá. Então, assim, com isso começou. E também, gente, com aquelas imagens que foram criando com Exu em forma com chifre, imagens criando que o Exu fazia o mal e o bem, que o Exu, ele tanto pode ser positivo quanto negativo, essa falta de interpretação não souber interpretar nem fundamentar, que tudo que era pedido de Exu, mesmo que fosse negativo, era feito, porém, a lei vinha em cima daquele que estava pedindo, tá? Então, Exu, ele como Exu, na parte religiosa, ele trabalha ajudando, encaminhando, conscientizando os seres, tá? Conscientizando os seres de todos os seus propósitos e sua encarnação. Exu, ele trabalha muito emocional. O Exu, ele vai conversar com você, vai mostrar para você para fora o que está te incomodando. Porque ele, como religioso, como incorporado no seu médio de uma forma religiosa, ele trabalha pela lei. De uma forma magística, ele trabalha pela lei, porém tem uns abençoados que faz o quê? Quer mais, né? Todo mundo sente, tem pessoas que sempre, todo mundo não, a gente quer mais de uma forma positiva, mas tem pessoas que querem sempre mais do que o outro, tem raiva do que o outro, tem raiva como o outro, inveja, e não tentem entender porque uma pessoa tem ciúme de você, tem raiva de você, tem inveja de você, não tentem entender porque vocês não vão achar a resposta e só vão ficar mais chateados e magoados com isso. Perdoe. O perdão é a melhor coisa que existe, porque quando você perdoa o outro, você corta o cordão que está ligado ali e você avança, tá? Então a gente precisa tirar esses cordões negativos que estão ligados a gente. Perdoar o outro, não guardar mágoa, não guardar nada, avançar, caminhar, ir além, tá? Então não ficar carregando toda a sua vida, porque fulano fez isso comigo, porque fulano... Às vezes fulano nem lembra de você e você tá lá com fulano na sua cabeça. Tá? A gente precisa acordar esses cordões, a gente precisa avançar. Porque até a gente pensar tanto no outro, porque tentar explicar porque o outro está fazendo isso, aquilo, aquilo lá, a gente está atraindo vibrações negativas para a gente e para o outro. Isso aí não tem nada a ver com o Exu, isso tem a ver com a gente, com o ser humano. Entendeu? O inferno da gente está dentro de nós. Nosso próprio inferno está dentro de nós. Nosso inferno é aqui, ó. Nosso inferno, nosso diabo é a nossa sombra. Que às vezes está o tempo todo tentando nos sabotar. E a gente fica querendo achar culpados, justificar algo que está dentro de nós. A gente não quer assumir nossos erros, não queremos assumir nossos erros, não queremos dizer, realmente eu errei. Mas eu preciso dizer que foi fulano ali que está fazendo, eu estou fazendo isso porque fulano fez isso e isso. Sempre tem uma justificativa. Então, nossa sombra, quando ela chega na nossa mente, quando você está ali focado para cumprir algo que você quer, no trabalho, de um estudo, você está ali querendo para o seu terreiro se dedicar, vem sua sombra no seu ouvido e diga, não vai não. Isso é sua sombra. E a gente precisa controlar a nossa sombra. Boa noite. Oi, Rita. E queria saber se mesmo sem... Foi claro que sim, Rita. Fica até o final que eu vou ensinar uma firmezinha daqui a pouco. Aí você pode fazer invocando o seu guardião, tá? Mas Lu, a gente vai saber o nome do nosso guardião? Não. A gente vai saber o nome do nosso Exu natural? Não, nem interessa saber, tá? Você vai saber o nome quando você virar um médium de trabalho, quando você estudar o desenvolvimento da mediunidade do seu Exu do trabalho, porque ele vai revelar. Mas guardião e Exu natural não se revela o nome, tá bom? Então, assim, Exu, por que o Exu precisa ser pago? Por que o Exu precisa ser ativado? Ele precisa ser pago com a vela, com um copo de cachaça, ou com um charuto, ou com 3 moedinhas.
porque é um mistério que foi aberto para Olorum e foi dado como lei que Exu só faria algo ou abriria o caminho se ele fosse ativado, porque Exu ele é neutro. Ele é positivo, negativo e neutro. Ele é tripolar. Por ele ser tripolar, ele precisa ser ativado. E para ser ativado, eu simplesmente com uma vela, um copinho de cachaça e um charutinho, eu consigo ativar o Exu de uma forma tranquilinha, positiva, tudo certo. Eu vou te ensinar, aguarda aí que eu ensino. Exu era associado ao diabo para combater os abusos do homem branco na época da escravidão. Por isso, nas imagens com chifres e rabos, olha, o chifre ele é um poder. Quem tem clarividência, como eu tenho também, já pode me dizer alguns aí, não sei se tem, eu sei que está online que tem clarividência, pode dizer que alguns Exus, ele se apresenta com chifres, às vezes, ele tem várias roupagens, tá? E uma delas é o chifre, sim. O chifre é poder. O chifre significa poder, significa realização e não é algo negativo, tá bom? As imagens com chifre e rabo, vamos dizer que alguns naquela época viam de uma maneira, ouvia seres até trevosos e dizia que era Exu e fizeram a imagem, ou alguém inspirou eles para fazer a imagem daquele jeito, enfim. Realmente, ao combater o abuso do homem branco na época da escravidão, exatamente. O Exu de trabalho terá as características do meu orixá de Juntó. Ele não terá as características, nem sempre bate isso. Tipo assim, eu sou filha de Ançã, tá? Ou eu tenho um Ançã de Jutó. Então, como eu tenho um Ançã de Juntó, se fosse por essa linha, seu tranca-rua não podia ser seu tranca-rua. Tinha que ser um Exu do vento, um Exu tempestade, entendeu? Um Exu eólico que trabalhasse com a força de Ançã, tá? Mas seu tranca-ruas, que é o meu Exu de trabalho, ele de alguma forma responde a Yansan. Ele está ligado a Yansan, embora ele seja um Exu de Ogum. Oi, filhote. Ai. Isso, é o nome do bispo, Adjai. Adjai, sei lá, Adjai, como é que fala esse nome? Isso aí, gente, aí o nome, ó, do homem lá. Joga lá que vai ter a história dele. Não foi ele que foi o primeiro a traduzir a Bíblia em Urubá e o idioma foi reconhecido, tá? Manda a pergunta aí, gente, vamos lá. Pode mandar a pergunta aí sobre Exu antes de ensinar a firmeza. Como eu falei, Alexandre comigo, Exu não é o diabo, tá? Guardião da meia-noite, meu queridinho. Orixá Exu, já falei. Esse livro é quase parecido com o Guardião da Meia-Noite, é de Pai Rodrigo Queiroz, tá? Ditado pelo Preto Velho, Pai Preto de Aruanda. A Redenção, Ascensão em Queda de um Espírito Humano. É maravilhoso, é um livro encantador, é fininho, tá? A Redenção, nome do livro, de Pai Rodrigo Queiroz. É um livro baratíssimo também. É um livro que você também lê em um tapa e que ele traz vários... Meus livros eu risco tudo, tá tudo assim, a Lu. É um livro que traz vários conhecimentos, traz uma história, traz algo que nos faz sentir, nos faz perceber quanto Exu é humano, tá? Esse livro também, que é de Maria Cecília, é maravilhoso, Exu Sete Esparda, o Guardião da Lei Maior. É um livro sensacional também, é um livro que traz toda uma história de um homem como uma vida terrena foi marcada pela perda maternal no dia do seu nascimento, por um pai totalmente desregrado. Menina, esse livro, eu não vou contar, né? Porque minha língua é grande e eu conto mesmo. Guardião 7, o chancelar do amor. Esse aqui é um Exu do amor, é um Exu que trabalha na força de Oxum. E ele tem uma revelação aqui no meio desse livro, que ele é ligado a uma pessoa muito famosa que encarnou aqui na época lá da Grécia, na época lá dos deuses. Tá? Então tem vários livros. Vamos lá. Porque alguns sacerdotes afirmam que não podemos manter imagens ou firmeza de Exu dentro da casa. Sal, eu acho que é por falta de conhecimento do mistério Exu, tá? Exu, normalmente a gente quando firma o guardião ou como faz uma firmezinha dessa que eu fui ensinar a vocês podem fazer atrás da porta de vocês, você pode fazer na área de serviço se vocês morarem em apartamento, você pode fazer se morar em varanda, pode fazer lá de fora, se tiver
quintal, pode fazer lá de trás, na trás, entendeu? Exu você pode fazer sim dentro de casa. Por que Exu não entraria na sua casa? Você não firmaria uma força que é da luz, que te guarda e que te protege? Por que não? Então não há justificativa não firmar. Porque eu não posso acender uma vela preta, meu Deus do céu, dentro de casa, porque eu vou chamar espírito trevoso. Pelo amor de Deus, gente. O preto é a cor fundamental, o preto e vermelho do mistério Exu, como é de Pombagira, como o bicolor é de Exu-Mirim. Então, são espíritos de luz que trabalham nas trevas. Entende? Alguém tem que trabalhar lá embaixo. Então, a gente deve sim ter ele na nossa casa, com toda certeza. Ponto, você fala ponto de música? Olha lá no YouTube, que eu não sei não sou boa de música não. Daí tá pra Valoar aí, que tá no grupo que eu logando aqui da casa, que sabe cantar. Joga lá no YouTube, ponto de seu lasca-fogo, deve ter. Agora, ponto riscado, você tem o eixo lasca-fogo de trabalho, se você tem ele vai te dar o ponto deles riscado. Mãe, por que o uso de elementos pontiagudos pelos Exu, tipo punhais, espadas? Porque instrumentos são elementos não só para Exu, mas algum também. Algum é espada. Algum você tem que dar uma firmeza a algum, a gente dá uma espada a algum. Yansan é aquela espada arraiada, tá? O Exu ele trabalha com punhais e com tridente. Tridente é o símbolo tripolar. Lembra positivo, negativo e neutro? O quadradinho significa que não é que o quadradinho, ó, tá vendo lá em cima? Aqui eu vou apontar. Aqui é um tridente quadrado. Alguns dizem que esse tridente é de Exu e o redondinho é de Pombagira. Vou dizer que não. O quadrado significa que ele é temporal. O que significa que ele é um tridente temporal? Que ele trabalha aqui no presente, tá? E o redondinho, ele é um tridente atemporal, que ele trabalha no passado, no presente e no futuro. Então, Exu e Pombagira e Mirim pode trabalhar com esses símbolos sim. Então, tridente, 3 pontas ou uma ponta, significa o polo do Exu. Então, as punhais, as facas. O que mais que eu tenho aqui? Acho que é só. Diz algumas pessoas que Oi, Mai. Que se não cuidamos do nosso Exu e Pombagira, a nossa vida começa a desandar. Não tem nada a ver. É o seguinte, se você se tornou um médio de trabalho, adentrou uma corrente de uma casa, que às vezes você nem se tornou médio de trabalho, mas você faz parte de uma egrégora espiritual, de uma corrente, seja como em um desenvolvimento, ou seja, em uma casa, e você ficou em um tempo, digamos assim, pelo menos uns 6 meses, tá? Foi dado a você, trazido para você te proteger toda uma egrégora de trabalho. Quando a gente fala Exu de trabalho, Pombagira de trabalho, Caboclo de trabalho, Capitulado de trabalho, a função deles é o quê? Trabalhar. Somente isso, tá? Foi dada toda isso aqui pra gente, para nos auxiliar e para que eles, através de nós, prestem caridade, tá? Se você ficou nesse tempo. E aí, o que acontece? Você passou, sei lá, uns 2, 3 anos e simplesmente saiu do terreiro, acontece muito isso, se afasta da religião, todo mundo, a gente pode mudar de religião, você pode sair, largar da Umbanda e ir para outra religião, você só não pode fazer o seguinte, blasfemar. Você não pode falar mal de algo, tá? Porque quando você fala mal de algo, você julga o algo de uma maneira negativa, que você usou, que você teve benefícios, a lei cai em cima de você de uma maneira fulminante, tá? Mas que a gente precisa cuidar do nosso Exu que cuida da gente, mulher. É Pombagira que cuida da gente, nossos traumas, mulheres com tantos traumas, com tanto problema de amor próprio. É Pombagira, a senhora dos interiores, que ela limpa tudo aqui dentro, tá? Eles que cuidam de nós, não é nós que cuidamos deles, não. De forma nenhuma. A gente não cuida de nenhum dos nossos guias, não. São eles que cuidam de nós. Então, assim, meu Exu que cuida de mim. Seu Tranca cuida de mim 24 horas, assim, 24 horas não, porque ele tem o que fazer, ele trabalha na dimensão dele. Mas quando ele não tá, sempre tem outro Exu, tá? Sempre tem alguém aqui guardando, por eu ser uma sacerdotisa e por tomar conta do terreiro, sempre tem um deles aqui passeando, tá? Nem sempre tá seu Tranca, porque seu Tranca, o seu Exu e trabalho, o meu Exu, sua Pombagira, o seu Caboclo, a gente não acorda, a gente não trabalha, a gente tem nossas coisas, eles também têm vida lá no lado espiritual, não vivem em função da gente, não são nossas babás. Então a gente não tem que cuidar deles, porque eles não precisam de cuidar, quem precisa de cuidar é a gente que precisa se conectar com eles para que eles cuidem da gente. Simplesmente isso. E às vezes a gente até não merecendo, eles estão lá cuidando. Mãe Lu, oi, Lai.
Ó, a gente não faz assentamento. Só, não é só dúvida, não, eu sei. A gente não faz assentamento. Só quem assenta, o assentar uma força, é quem vai abrir casa, tá? É quem tem cargo sacerdotal, tá bom? Quem não tem cargo sacerdotal, ele não assenta nada. A gente só firma. Firmar ou fazer firmeza. Firmar ou fazer firmeza. Pode ser, se você mora em um apartamento, na área de serviço ou em uma das suas portas, se tiver duas portas atrás da porta, tá? Se você mora em casa, em uma varanda, ou no quintal, ou atrás, entendeu? Você pode colocar Exu sempre nas extremidades. Bote firmeza de Exu sempre na extremidade. Por quê? Porque Exu é o senhor do vazio. Ele toma conta do externo. Porque quem toma conta do que está interno é o orixá, digamos assim, daqui da casa, vamos supor, Ogum, que toma conta daqui dentro. Quem toma conta de toda a proteção do externo é o guardião, mas seu tranca. Então, assim, toda vez que a gente vai oferendar Exu, vocês precisam saber que se eu for oferendar um Exu de Omolu ou de Obaloaê no cemitério, eu não posso colocar a oferenda dele no centro do cruzeiro. Eu tenho que colocar ao redor do cruzeiro, porque o Exu ele vai estar localizado na extremidade, no lado ao redor, e não no ponto principal, porque o ponto principal é o do orixá que rege aquele ponto de força. Então pode ser em qualquer desses lugares. Oi, Michele. Não. Exu, ele tem todo o mistério. Orixá Exu, linha de esquerda Exu, todo o mistério que ele tem a função de vitalizar, tá? Vitalizar e desvitalizar os seres. Pombagira é outro mistério. Existe orixá, pombagira, existe a pombagira natural, a guardiã e a pombagira de trabalho. Dama da noite é uma falange de pombagira. O que é uma falange? Ela não é o nome verdadeiro dela, que eles dão nomes simbólicos, tipo Dama da Noite faz parte de um mistério da pombagira, como tem Maria Padilha, como tem Maria Mulamo, Maria Quitéria, Rosa Caveira, tá? Então, Dama da Noite, noite significa o quê? Escuridão, no TC, Omolu, tá? Ela trabalha na força de Pai Omolu. Defenda, minha filha, por favor. Eu agradeço, o mistério te agradece. Filho, é independente da editora, tá? Tipo, esse livro aqui não é de editora. Ah, esse é da Madras. Mas eu tenho um livro lá em cima que não é da Madras. Deixa eu ver se é esse. Não é porque é da Madras que é um livro que tem. Tem, a Madras é uma editora com fama e tal, mas não é só porque é da Marvel que o livro é certo ou errado, não tem nada a ver. Então pode ter livros lá, que eu já li alguns livros que não bate o fundamento, tá? Como tem outras editoras, editora Aruanda, editora. Qual foi o livro que eu tava lendo hoje? Tava lendo um livro que não era nem da editora, deixa eu lembrar aqui o nome da editora. Esqueci. E que tem história de vários guardiões. Porém, o que acontece? Muitos que falaram do Exu Tranca-Rua, do Guardião Tranca-Rua, falaram de uma forma errada, de uma forma negativa. Então, eu já li 4 livros interpretando, então não serve. Então, você tem que ler alguns livros de outros autores que são válidos de Exu Caveira. Cecília fala de Exu Caveira, é um livro maravilhoso. Tem o livro do Anfitrião da Meia-Noite também, que é de José alguma coisa. Tem vários livros que são muito bons, sim, que tem, sabe, vários mistérios, não precisa ser só de Pai Rubens, tá? Embora Pai Rubens tem toda uma experiência, fundamentação. Ontem eu estava lendo o livro de Pai Paulo Ludogero, Teologia de Umbanda para Criança, e um livro maravilhoso. Ele fez teologia com o Pai Rubens Saraceni, acho que sacerdócio com o Pai Rubens Saraceni, embora a paleologia é uma vertente diferente, mas todo o livro dele ali é todo baseado nas 7 linhas da Umbanda, é todo baseado na fundamentação de Pai Benedito de Aruanda, e pai claro, o Lodogero, ele tem um respaldo, né? Então não é porque não é da Madras, não tem muito a ver, né? Então, o seu de trabalho é seu tranca, então salve. Tranca tudo, tranca caminho, abre, ele tranca e destranca, é maravilhoso. De repente posso compor vou estudar sobre a falange. Aí, ó, Deco,
Thiago Valois é alguém, músico aqui da casa, músico formado, ele que dá aula de corimba. E ele diz que, de repente, pode ser inspirado, os pontos daqui são inspirados pelo astral por ele escreve vários pontos. Quem sabe ele não faz um de seu lascar fogo, mas a imagem era feita propositalmente para causar horror. Quanto mais feia, mais medo causava no senhor do escravo. Por medo de tais imagens, eles deixavam as cerimônias acontecerem. Pode ser também, né? Porque o medo assusta, né? O medo na nossa religião, ele espanta e ele atrai curiosos. Mas a gente tem que parar. Isso aí foi naquela época, acredito sim. Até porque os escravos precisavam, de uma certa forma, cultuar os seus orixás. Tanto que, para cultuar os seus orixás, eles começaram a fazer o sincretismo católico, chamando Ogum de São Jorge, Oxóssi, e assim, dentre outros, Iansã, Santa Bárbara e Nossa Senhora Aparecida, e foi associando para que os senhores deles permitissem que eles cultuassem. Digamos assim, que eles estavam se catequizando, tá? Mas na verdade eles estavam cultuando os orixás deles. É por isso que não há hoje a necessidade de fazer o sincretismo católico, tá? Porque foi feito de uma maneira de esconder o culto dos orixás para que eles pudessem cultuar sem ser perseguidos nem condenados. Deve ter livro de Rosa Caveira, eu nunca não vi não. Rosa Caveira, nome Rosa. Rosa é Oxum, é mistério de mãe Oxum. Caveira é pai Obaluayê ou pai Omolu. É uma pombagira que trabalha no interior, trabalhando o amor no trono da evolução, tá? Também não. Olha, gente, entenda o seguinte. Uma coisa que a gente precisa entender é que às vezes a gente fica com dúvida. O seu tranca-ruas, que é o meu Exu de trabalho, o seu tranca-rua das almas, ele é um Exu que trabalha, é um Exu de Ogum que trabalha no campo de Obaluayê. Na verdade, ele é um Exu que ele tranca e destranca as almas no trono da evolução. Então, assim, o seu tranca-rua, a história do seu tranca-rua é totalmente diferente do tranca-rua de Deco, totalmente diferente do tranca-rua de Pai Ricomini, totalmente diferente. Na verdade, o nome que eles dão é só um nome simbólico, mas não é a história. Esses livros que vocês viram aqui, ó, seus sete espadas. Não significa que se eu tiver um Exu sete espadas vai ter vivido essa mesma história. Na verdade, não. Isso aqui é a história desse espírito que ele teve a sua ancestralidade de Ogum e seu nome simbólico é um sete espada, mas o nome verdadeiro dele não é esse. A vida dele não é o que... A vida de todos os sete espadas não vai ser igual. É só um nome, é como se tivesse uma Luciana aqui, tivesse 1000 Lucianas aqui. Então tem 1000 Luciana, só que todas as Lucianas, cada um tem sua vida, cada um tem sua maneira. Só que o nome Luciana é só um símbolo para me identificar naquela falange. Então não significa que toda Rosa Caveira, todo Lasca-Fogo vai ter a mesma história, a mesma coisa. Não vão no Google pesquisar isso, porque eu fico nervosa quando eu vejo que o povo fica dizendo: ó, nossa, tem a ver mesmo com o meu guia, não tem nada a ver. Tá? A história dele é pessoal. O espírito é pessoal, ele não vai contar, os guias não contam a história dele pessoal, até porque não tem porquê ele só ficar contando a encarnação dele para você entender, por curiosidade sua. Ele não vai contar, ele vai dizer o quê? Qual é o orixá que rege ele, tá? Aqui o médium, quando ele vai virar médium de trabalho, ele tem que descer 4 guias. E dos 4 guias, seu sete flecha, que é o guia-chefe da casa, chama, bota os 4 guias em terra, cada guia tem que riscar seu ponto. E na hora que o guia, o Exu, o Pombagira, o Caboclo, risca o ponto, ele tem que dizer o que significa os símbolos naquele ponto e quais os 2 orixás que ele atua nele. Porque tem o orixá do nome e tem o orixá do sobrenome. Tranca-rua é Ogum, tranca é Ogum, rua é Ogum. Tranca-rua das almas. Almas é o sobrenome dele. Ele é um Ogum que trabalha, ele é um Exu que trabalha trancando no campo de Ogum as almas, a evolução dos seres ou destrancando, entendeu? Então, M7, eu estava falando, até finalizando o calendário, a gente está com essa questão de, de ficar todo mundo trancado, isolado. Muitas coisas a gente está incertas ainda, né? Até então a gente não sabe quando é que a gente vai voltar. A gente prevê que no final de abril, início de maio, já teve todas as atividades ativas normalmente, né? Que é o prazo. Diz que o pico do vírus é daqui a 15 dias, mais ou menos. Então, após, acredito que
as coisas vão melhorar e a gente volta. Mas a M7 provavelmente é no segundo semestre, no primeiro semestre não tem como ter mais, são 7 semanas. É um curso maravilhoso, teve muita gente aí que tá aqui na live que fez M7, tá? E M7, ó, trabalha muito íntimo, Maria Mulambo. M7 significa Maria Mulambo das Sete Cruzilhadas, que é a pombagira aqui da casa, é minha guardiã de trabalho, e ela montou toda essa estrutura, ela trabalha a questão interior da pessoa, para que a pessoa tire todos os seus traumas, da partir da sua infância até sua fase atual, tá? E aí aqueles que têm merecimento, ela consegue limpar as 7 encarnações passadas. É com ela e comigo o curso. Então, tem várias histórias, mas tipo o livro mesmo de Rubens, que tem o Guardião Tranca-Ruas, o Guardião dos Caminhos, Exu Tranca-Rua, Guardião dos Caminhos. Nem conta, na verdade, a história do Tranca-Rua, ele conta, na verdade, a história do mestre que está ali, o espírito que representa o Tranca-Rua, que é um livro que eu falo. Aquele livro é meu xodó, eu até emprestei ele a Pai Vitor. É um livro que ele traz muito fundamentação, porque ele traz o idioma cristalino. É um livro difícil de se ler, mas é um livro que conta muito mais questão de projeção astral, de iniciação, muito mais disso do que a história realmente do Tranca-Rua. M7 é maravilhoso, M7 é vida. M7 transforma todos que entraram aqui. Aí, ó, muita gente aí que tá falando M7 foram alunas do M7. M7 são 7 semanas intensas, porque não é só aqui. Todo dia vocês escutam um áudio meu, das pessoas que estão no curso, escutam um áudio meu de manhã cedo, quando eu acordo no horário, e instruindo o que tem que se fazer no dia, as atividades que tem que se fazer no dia. Então, Mulambo e a guardiã de cada um fica muito em cima, trabalhando todos eles. Até hoje eles estão sendo trabalhados pela guardiã deles, por Mulambo protegendo eles até hoje. É um maravilhoso. 7 semanas, o curso M7 é 7 semaninhas. Neide, vai ser dia 26, um dia todo, um sábado. E de agosto, setembro, dia 26 de setembro. Vai ser o dia todo o curso de Evas, são 8 horas. Então, mais alguma perguntinha? Vou ensinar a firmeza pra gente fechar a live e finalizar. Tá? Tá vendo aquele símbolo lá em cima? Vai ter. Aqui, ó. Esse símbolo aqui. Deixa eu, cadê? Oxi. Perdão. Esse símbolo aqui, ó. Tá vendo? Isso é um octágono, tá bom? Esse octágono é o que tá aqui no chão. Depois eu tento tirar o celular pra vocês verem. Que é esse aqui, ó. Que é esse símbolo aqui, tá? Alguns, se quiser, pode mandar fazer aqui em ferro o símbolo. Esse símbolo é o símbolo universal, tá? Do mistério Exu, tá bom? São 8 tridentes. Você pode fazer eles todos quadradinhos, que significa que ele vai trabalhar temporal no presente atual. Ou pode fazer como tá lá em cima, ó. Tá vendo? Atemporal. Tem 2 atemporal e os outros 3 são 4 atemporais, os outros 3 temporais. Que vai trabalhar presente, passado e futuro. Você vai precisar de uma pemba, presta atenção, uma pemba preta. Anota aí. Pemba preta. Vocês vão precisar de 9 velas, palitos, preta, ou uma só no meio preta, tá? Pode ser 8 velas palito pretas e uma no meio vermelha, tá? Ou pode ser só uma vela só, umazinha só no meio. Se você não quiser botar as 8, bota só uma no meio preta, tá bom? Um copinho de cachaça, pode ser desse daqui, ó. Pequenininho assim, ó, tá? Você compra um copinho desse, se você tiver em casa. O bom vídeo, mesmo se não tiver, por causa dessa agonia aí que tá saindo. Não tem. Você pode botar um desse aí com um copinho de cachaça, tá? E um charuto somente. Fez o ponto. O octágono que tá lá, que nem lá em cima, tá vendo?
atrás da sua porta, na área de serviço, no quintal, na varanda, tá? Colocou as velas ou só uma no meio, tá bom? Coloca o copinho de cachaça lá no meio e pega o charuto, acende, não traga não, dá 7 baforadas, sobra 7 vezes, tá? Deixa lá em cima do copo. Fica de joelho, mãozinha de garra, assim mesmo. Ó, mãe, porque a mãozinha de garra? Porque a garra significa pegar, grudar, absorver. Então, é um símbolo de Exu, tá? Mãozinha de garra, de joelho e inspira e pede. Em nome da lei, vou falar devagarzinho para vocês anotarem. Depois vocês voltam que o vídeo vai ficar gravado. Em nome da lei maior, em nome de Deus, perdão. Em nome de Deus, da lei maior, da justiça divina, peço que meu guardião, vocês fazem pro guardião de vocês, não pro Exu de trabalho, tá bom? Peço que meu guardião, você pode fazer pro Exu de trabalho se souber o nome, com certeza. Peço que meu guardião, a partir de agora, abra esse portal e que esse portal seja um ralo absorvedor de qualquer tipo de energia, de magia negra, de demanda que tenha sido mandada para mim, para minha casa, para minha família, só os que convivem com você. Que esse ralo, que essa força absorva tudo, retire tudo, esvaziando essa casa de qualquer tipo de energia negativa, me protegendo os meus, minha família e minha casa, para que nada aqui entre mais de negativo, que seu vazio sempre esteja aqui ao redor, nos guardando e nos protegendo. Amém. Só, respira fundo, sopra em cima, cuidado para não apagar a vela, agradece, amém, e bate o paô, Laru Exu, Exu é Mojubá, base, mão direita, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Laru Exu. Pronto, você pode fazer isso uma vez na semana, você pode fazer, depois se fizer, pode apagar, se você não quiser deixar fixo, pode deixar fazer isso uma vez na semana, pode simplesmente fazer uma vez no mês, pode acrescentar pedra de ônix, pode acrescentar pedra de turmalina, pode colocar os punhazinhos, pode deixar a intuição de vocês e ver como os guias fazem. Ah, mãe, a gente tá em um processo que a gente não está em casa, a gente não vai conseguir uma pena preta para poder comprar, para poder riscar o chão, aqueles que não conseguem a pena preta. Então pega lá, coloca só o copinho de cachaça em uma vela, preta, branca não, tá? Atrás da porta e pede lá pro seu guardião proteção. Isso que eu falei para vocês aqui, pede o guardião de vocês ao guardião, tá? Porque o guardião todo mundo tem. Aqueles que ainda não têm certeza do meio de trabalho, não pede. Pede ao guardião. Pronto, porque seu guardião ele vai guardar. Seu guardião é sua força, é sua força protetora ali, vai estar sempre com você em todas as encarnações, tá? E porque ele tá ligado à sua ancestralidade. Então, pede ao seu guardião aquela força, aquele mistério que guarde vocês, que esvazie a casa de vocês, que quebra as demandas. Pede a Exu. Exu não adianta você orar, tá? Não faz a oração para Exu, porque Exu vai ficar assim mesmo do seu lado, assim, ó. Rapaz, para não dizer o nome aqui, né? O outro tá orando lá assim, como é que eu vou fazer alguma coisa? Tu não bota nem um copo de marafa aí, tu não bota nem uma vela, não tem como eu fazer nada, fica aí falando sozinho. Então ativa ele, ativa. Meu guardião, estou dando essa vela, meu guardião, estou dando esse copo de cachaça para o Senhor me proteger, me guardar a minha família. Sempre coisas positivas, sempre coisas. Abra meu caminho, meu guardião, tire tudo negativo, tire qualquer coisa que esteja atrapalhando a minha vida. Simples, dessa maneira está firmada a força de seu guardião, tá? M7 é maravilhoso. Peraí, deixa eu responder aqui. Atualmente MSI 2.2, respondendo seria meu sonho. Até hoje trabalho muito no que foi colocado no curso, amém. Mãe, o curso do portal é maravilhoso, faça logo de novo, as pessoas precisam de ensinamento. O portal também vai ser no segundo semestre, já lá no final, novembro, eu acho. E vai ser final de semana também. M7 é um divisor de águas na vida da pessoa, imperdível, amém. Uma certa vez participei de uma limpeza espiritual com um grupo de pessoas na Umbanda e um médium encarnado me disse: cuide dessa moça linda que está ao seu lado. Quando ele voltou ao corpo, eu perguntei:
Peraí. Quando ele voltou ao corpo, eu perguntei quem era a moça que estava do meu lado. Era a minha Padilha? Como cuidar dela? Se é médio de trabalho, Rita. Se você for médio de trabalho, você já incorporou? Se não, provavelmente deve ter sido sua guardiã ali ou qualquer outra pombagira que estivesse no momento te guardando, tá? Se você, para cuidar dela não, para ela cuidar de você, desenvolver a mediunidade. Em maio, tá aberto a turma 3, desenvolvimento mediúnico, teologia e desenvolvimento mediúnico. Tem muitos alunos aqui das turmas aí, tá aberto. Aqueles que tiverem interesse de fazer são 2 anos, sim, estudando, se dedicando, desenvolvendo, aprendendo. Tudo isso aqui que eu tô falando aqui de uma forma muito mais aprofundada. Eu aprofundo muito mais, tá? E temos só 15 vagas, ok? São 40 pessoas, temos 15. O curso começa dia 13 de maio. Até lá as coisas já vai estar tudo organizadinho, arrumado aí. Graças em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de todos os orixás. Eu desenhei isso no caderno do nada. Eu não consigo ver, meu irmão. Depois você me manda. Uma vela palito só, Maraísa, né? Maraísa. Pode ser, se você não tiver as 9, bota 1 que tá tudo certo. Fechou, aceita o que você tem. Mãe, esquerda embaixo, né? Embaixo você fala o quê? Na dimensão inferior. Gratidão. Ai, tô segurando a onda pra não xingar, que eu xingo como o quê? E tem o curso de Curimba, com Valoar, viu, gente? Foi adiado pro dia 6 de abril até então. 13 mesinhos. Quem não souber tocar, quiser aprender, inscrições abertas. Temos 4 vagas. Quantas vezes por mês é o curso de desenvolvimento? Semanal. Todas as quartas-feiras, de 7h30 a 9h30. É semanal. Não tem como ser quinzenal, não, porque fica muito distante. Eu já fiz uma vez, deu ruim. Vem a Ritinha, fazer desenvolver a mediunidade. Aí, ó, turma 1 presente. Então, gratidão, tá? Amanhã, no mesmo horário, vamos estar aqui falando de Pombagira. Divulguem, tá? Que amanhã a gente entra nesse mistério de Pombagira e cada dia vamos falando para aprender um pouquinho mais. E vocês podem compartilhar esse vídeo depois com quem vocês quiserem. E vou baixar e vou colocar, subir eles no YouTube. Deixar lá no canal do YouTube. O canal da gente é que nem o nome do canal é que nem o nome do Facebook, Colégio Faixa Aruanda. Muito obrigado, gratidão, tá? Axé pra vocês, que o mistério Exu, que esse mistério lindo, maravilhoso, de muito amor, que eu sou muito suspeita pra falar, não chorei, sempre quando eu falar deles eu choro, esteja ao nosso redor, esteja nos guardando, que nosso Exu de trabalho, que nosso guardião pessoal, que esteja aqui nos protegendo de tudo e de todos, e que a gente possa saber ativá-los eles de forma positiva, com uma vela, um copo de cachaça, tá tudo certo. Ativamos ele com muito amor, com muito respeito. Lembrando que é eles que cuidam da gente, não é a gente que cuida deles. Então, deixe eles cuidar de vocês, se entregue a essa proteção, mas faça por onde, tá? Exu abre caminho, mas você que tem que andar, tá bom? Então, Ritinha, vamos estudar, desenvolver essa mediunidade, tá bom, meu amor? E aí a gente vai ver quem é essa pombagira. Axé, gratidão, gente. Beijão.